Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui. Eu sou Ana Cristina, para quem não me conhece, pastoreio na Boca do Rio, na Igreja IBEC, na Igreja Batista Edificação em Cristo, ali juntamente com meu esposo, nosso pastor Jorge Silveira. E eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7. E vamos ver então o texto sagrado. Porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Amém. Deus, essa é a tua palavra. Ela é poderosa, viva, eficaz, ela não volta vazia. Que a tua palavra venha curar o ferido, o abatido, aquele que está, Senhor, se sentindo entristecido, que não tem forças para dar continuidade à sua vida, ao seu ministério, ao seu chamado. Eu quero que, em nome de Jesus, Senhor, eu trago renovo, Senhor, como a planta nova, que ela renova, que tu possas estar nos renovando, Deus. Essa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em algumas vezes na Bíblia, Deus se refere à árvore e faz uma analogia com o homem, né? É a árvore plantada junto a ribeiros d'água, somos nós, né? O justo, somos assim, ele nos compara. Ou ainda quando ele fala lá em João 15, ele fala em João 15 que nós damos frutos, né? Como árvores. E eu vou continuar nessa mesma analogia, né? Que nós estamos aqui, essa árvore que é a esperança para ela, como nós acabamos de ler, a árvore que foi cortada, né? Decepada no tronco, e a esperança para ela, e nós vamos fazer justamente essa comparação com cada um de nós, com o ser humano, com o homem. E existe, na verdade, muitas vezes as árvores elas podem vir a ser podadas para que cresçam mais, e aí os seus frutos vão ser frutos mais saudáveis, mais saborosos, de mais qualidade. Por quê? Porque quando ela é podada, a árvore recebe mais ar, a luz do sol penetra, a árvore recebe a luz do sol, ela fica livre dos parasitas que podem ficar ali na árvore, justamente por causa da oxigenação, por causa do sol. Então, quando se poda a árvore, então ela se renova, e isso também é uma comparação, uma semelhança conosco, quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por provas. O intuito de Deus é fazer com que nós fiquemos melhor e possamos dar frutos melhores, frutos do espírito, de caráter, né? A questão do caráter, a questão de ter frutos também na casa, na obra do Senhor, é um trabalhar de Deus na nossa vida. Mas nesse caso aqui, a árvore ela não foi podada, né? Essa árvore ela foi cortada no tronco e ficou apenas um toco de árvore. E na realidade, essa árvore ela perdeu todas as folhagens, ela perdeu os seus frutos, ela perdeu com seus frutos que alimenta, né? Que as pessoas saboreiam, e as suas folhagens que dão sombra, né? As suas folhagens que embelezam qualquer ambiente. Enfim, essa árvore perdeu tudo isso. Isso tudo agora ela só se encontra reduzida a um toco que foi decepado e uma raiz que está debaixo da terra. É a única coisa que está assim dessa árvore. Então, assim, todo o passado, toda a beleza dela deixa de existir. E isso eu quero me referir a cada um de nós quando determinados sofrimentos ou determinadas fatalidades, determinadas coisas acontecem em nossas vidas, que elas não são apenas uma poda, mas é realmente uma ferida, um corte profundo, que verdadeiramente tira todo o vício, o vigor do homem em sua espiritualidade, na sua vida emocional. Ele perde tudo isso e ele vive só o passado da alegria, só o passado que reina, porque tudo mais, aquele tempo de estar bem, aquele tempo de até ser usado por Deus, aquele tempo do bem-estar, aquele tempo da felicidade, ele foi embora e a pessoa ali não consegue mais retomar o caminho, às vezes se magoada, perdoa, mas enfim, as coisas acontecem, até coisas boas, mas não consegue mais retomar
retomar depois de ferida, depois ela não consegue mais retomar o caminho, né? Aquela árvore foi ali decepada, ela foi mutilada, ela perdeu 90% da árvore, foi embora, só ficando ali muito pouco. E Jó fala assim: há esperança para uma árvore, né? Há esperança para essa árvore que foi cortada, não cessarão seus renovos. E é isso que eu quero deixar essa mensagem para você. A esperança, sim. Né? Independente do que possa ter acontecido, eu quero te dizer que há sim, sabe? Porque quando você olha, eu quero que você consiga pensar agora num toco de árvore decepado. Imagine, né? Ele é uma visão de melancólica, né? De ruína, de acabou, não existe mais. Essa sensação. Mas, de repente, dessa mesma árvore cessarão ou virão os seus frutos, serão os seus renovos. E esse renovo, então, vai se transformando numa planta e a árvore depois vai ressurgindo, né? E mais do que na vida do homem, isso é muito mais até do que ressignificar, é muito mais do que recomeçar, é sair da morte mesmo, né? É um renovo, é um renovo que vem para o homem, que às vezes você pode, assim como você olha o estado daquele toco de árvore, você vê que ali não tem condição daquele toco de árvore reviver, a primeira impressão que você tem é essa, você pode ter essa mesma impressão da sua vida, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha situação, mas eu quero dizer que tem sim. Que tem sim, a esperança, a esperança. Ela pode parecer morta, essa árvore, mas ela não está morta. Há esperança sim, né? Eu quero agora falar do que ficou dessa árvore. O que ficou de mais importante nessa árvore foi a sua raiz. Né? A raiz ficou e muitos de nós, muitas vezes maltratados pelas circunstâncias, pela vida, essas pessoas deixam até os caminhos de Deus e outras permanecem a despeito de toda e qualquer adversidade. E eu tenho certeza que esse permanecer está muito ligado ao fato da pessoa estar enraizada, estar firmada em Cristo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quais são a função de uma árvore? Vamos para a botânica ali, de uma raiz. Qual a função da raiz? A raiz, ela busca a água, ela absorve a água e ela absorve também os sais minerais. Aliás, é um composto. A água com os sais minerais, elas formam uma seiva bruta. E a raiz, ela vai buscar essa seiva bruta da mesma forma que ela tem como função também fixar a árvore ali no solo aonde ela foi plantada. E por terceiro, ela também tem como função criar uma reserva energética. Então, deixa eu te falar uma coisa. O crente, quando ele realmente tem raiz em Cristo, ele fica... O que é que a raiz vai fazer? Quando eu vou ser fixado, eu vou estar ali fixado em Cristo. Eu vou estar aí com as minhas raízes fixas no poder, na promessa, na vida de Deus. E eu, como esse crente enraizado, eu vou buscar o alimento, eu vou buscar que a água representando a nutrição, né? E a nutrição que nós estamos falando aqui é de ordem espiritual. E ainda eu vou ter reservas, né? Reservas energéticas, que nem a partir do momento que eu tenho raiz. E reservas me lembra muito aquela ilustração do camelo, porque eu sempre falo isso, o dia mau pode chegar para qualquer um, a Bíblia diz sim que haverá um dia mau, e nesse dia mau, o indivíduo, o crente, o cristão, ele precisa ter essas reservas que a raiz tem como função. Que reservas são essas? Eu me lembro de um camelo, quando ele vai atravessando um deserto, o camelo ele consegue armazenar muitos litros de água e ele atravessa o deserto às vezes por meses e ele tem aquela água ali reservada dentro dele. Então ele não vai sentir necessidade, ele não vai perecer pela sede ao longo do caminho, porque ele tem essas reservas. E o crente, o cristão, aquele que busca, aquele que
crê, ele precisa ter essas reservas em Cristo, porque no momento em que chegar o dia mau, ele já buscou, ele já criou reservas, ele já teve experiências, ele já está enraizado, então ele vai conseguir se alimentar no deserto, ele vai conseguir viver, ainda que a situação seja uma situação de morte, isso vai ser revertido, porque haverá um renovo nessa situação, um ressurgir nessa situação, né, irmão? Então você, esse parecer que está morta, você olha aquela árvore cortada, só pega um pedaço de toco, né, de tronco, ali com a raiz na terra, com aquela aparência de morta, e dentro de algum tempo ela pode estar renovada. Eu vi uma vez uma imagem que não saiu da minha lembrança, que era uma árvore toda seca. Ela estava toda seca. Aquelas árvores que representam o outono, completamente secas, e lá num pedacinho de um daqueles galhos completamente secos havia um renovo, um broto, né, um rebentozinho, aquela planta verde pequenininha. E aí eu digo, recomeçando toda a história daquela árvore, aquela pequenininha plantinha, como diz até aqui, eu vou até ler para vocês, na versão do NVI é diferente, porque diz assim, deixa eu mostrar para vocês aqui, na versão corrigida, diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Agora na NVI diz assim, ó, dará ramos como se fosse muda plantada. Ou seja, pegou aquela muda e plantou na terra. Ela não veio desse processo da árvore morrendo, da árvore decepada, mas é como uma muda plantada, né? Que está começando ali, que está iniciando. E o renovo, vou até trazer para vocês aqui o significado da palavra renovo, que é o broto, né? O broto, o renovo, é o ramo que faz a parte inicial do desenvolvimento da árvore, da planta. E eu acho tão antagônico, né? E acho tão irônico que aquela árvore no final da vida nasce daquele tronco sem vida, justamente um broto que significa o início do desenvolvimento da árvore, né? Então você vê ao mesmo tempo o confronto entre as perdas e os ganhos, entre a morte e a vida, entre o sofrer e o viver. Você vê isso nessa palavra do renovo. Você vê isso, né? Isso é para que você pensa que está no fim, mas de repente vai estar simplesmente se desenvolvendo o início de uma nova árvore, o início de uma nova planta. É o rebento, né? Dessa árvore. E agora, acho interessante também que ele fala assim, o Jó fala, é um livro poético, né? Muito bonito, e ele fala assim, ó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como planta. Isso que eu acabei de ler, esse renovo, né? E diz assim, ainda que na terra envelheça a sua raiz. E na NVI diz, se por um acaso, né? Se seu tronco morrer no chão, ainda assim, ao cheiro das águas, ela será renovada. E é que eu acho tão maravilhoso, porque ainda que essas raízes elas estejam velhas, ela ainda assim não existe condições que possam impedir esse renovo, né? Mas essas raízes vão buscar a água e ao cheiro da água, ao cheiro da presença de Deus, ao cheiro da presença de Deus, essa planta ela vai ser renovada. O cheiro das águas, a água que vai trazer vida, a água que vai purificar, a água que vai nutrir, né? E é essa água que as raízes vão se encontrar para operar toda essa transformação e não cessarão os seus renovos, não deixarão de existir, eles continuarão. E existe uma forma espiritual que eu quero agora ler para vocês, para que tudo isso se aconteça. Existe uma forma espiritual para esse renovo, para essa situação que nós acabamos de ler. Eu quero ler lá no livro de Zacarias. Se você puder me acompanhar no livro de Zacarias. Zacarias. Aqui é Jeremias, eu quero Zacarias. Zacarias
Zacarias 3, capítulo 8. Deixa eu ler para vocês aqui. Esse renovo no que tange a espiritualidade, né? No que tange o renovo espiritual. 3:8. Deixa eu ler aqui para você, lá na parte B do versículo que nos interessa. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias está aqui apresentando Jesus a uma Israel morta. Nesse contexto aqui no livro de Zacarias, ele estava dizendo que havia esperança para aquela nação que caiu no pecado, que estava derrotada, que foi levada cativa, que desobedeceu, mas que haveria esperança para ela. Porque ele estava apresentando o servo, Deus estava apresentando o servo dele, o renovo. O renovo é Jesus. Jesus é o renovo, ele é chamado de renovo na Bíblia pelo profeta messiânico. O profeta messiânico Isaías fala assim, olha, ele é o renovo. Então, quando a gente diz que nós vamos ser renovados, a gente olha no sentido, né, da palavra assim, de renovar, de começar, de recomeçar, de reconstruir, de restituir, é isso. Mas além de tudo isso, o renovo é a pessoa de Jesus. E quando ele fala aqui, tanto Isaías como em Zacarias, que ele fala nesse renovo, ele fala nesse renovo que vem para restaurar aquele povo que estava cativo, e ele vem também para lá no milênio para restaurar o reino de Deus, para implantar o reino de Deus. Então, virá o renovo, é uma promessa para aquele povo que estava vivendo ali com Zacarias, que estava sofrendo no cativeiro, é uma promessa para o milênio que a gente ainda vai enfrentar, né? Então, assim, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Enfrentar quer dizer, eu estarei com Cristo nessas alturas, porque quando o milênio acontecer, não estarei aqui na Terra. Mas sabemos que é um tempo profético, né? Um tempo de promessa. O milênio vai existir sobre o governo de Cristo. E ele será esse renovo que vai implantar esse reino. Então é aqui que Zacarias fala e Isaías fala, e eu quero que você abra lá em Isaías comigo. Isaías lá no 11. Isaías 11, no versículo 1. Olha só, ele também fala desse renovo. Profeta Isaías, não, Jeremias eu quero Isaías. Isaías 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e suas raízes um renovo frutificará. Então, em primeiro lugar, vamos entender tudo isso direitinho? Quem é esse rebento do tronco de Jessé? Jessé, vamos falar aqui, estamos falando aqui, Isaías está falando aqui da genealogia de Cristo. Jessé foi o pai de Davi, né? Da onde veio Jesus, da tribo de Judá. E essa é a raiz genealógica de Jesus Cristo. Ele quer dizer que dessa raiz, que de Jessé, dessa árvore, vai vir Jesus, o rebento, Jesus, o renovo, Jesus, o renovo. E que esse renovo, vai dessas raízes virá um renovo, e que esse renovo frutificará. Ou seja, aquela planta que começa a se desenvolver, ela vai frutificar. Ela não será apenas um caule ou folhas, mas ela frutificará. Ela trará frutos. É um milagre completo, né? Quando você imagina um tronco arrebentado, mutilado, decepado, destruído, jogado, abandonado, completamente, eu diria morto, feio, sem vida. Ali, de repente, dali vai nascer um renovo, e esse renovo, ele vai trazer frutos, e aquela árvore, ela vai frutificar, mais do que antes, eu creio. Então, irmãos, Isaías nos apresenta esse renovo, Isaías nos apresenta essa promessa, que é Jesus Cristo. Quando a gente está diante de um renovo, esse renovo não é apenas esse renovo que as pessoas falam, esse renovo que a língua portuguesa fala, né, de começar de novo, é o recomeço, não. Mas esse renovo é Cristo. Ele é Cristo. Isso é tão tremendo. Jeremias fala também lá em 23, no Jeremias 23, versículo de 1 a 5, ele fala que virá esse renovo, a cidade destruída pelo pecado. Os governantes, ele fala, ai dos pastores, porque naquele inclui também os governantes que entregaram o povo de Deus à Babilônia, porque não obedeceu aquilo que Jeremias estava profetizando, que o Senhor mandava, eles não obedeceram e aí foram entregues. Ele fala, ai desses pastores, e fala dos outros pastores
pastores também que não apacentam. E ele diz, salvo engano, no versículo 4, ainda desse capítulo 23, que ele levantará pastores que apacentem o povo. E é que ele fala, porque aqueles pastores que estavam ali apacentando, eles não estavam falando a palavra de Deus, eles estavam vivendo uma idolatria, o povo estava corrompido. E aí Jeremias é usado para dizer que o Senhor levantará pastores que apacentarão, né, alimentarão o povo com a palavra dele. E por final, chega no versículo 5, ele fala assim, e, que é o mais bonito de todos, lá no capítulo 23, ele diz que trará um pastor, e aí ele apresenta o renovo para a gente, né? Ele apresenta Jesus, o sumo pastor, né? Que vai recolher todas as ovelhas que foram dispersas, as feridas, ele vai de cuidar de todas, e aí ele fala também da implantação desse reino, é para aquele momento de sofrimento e para aquele momento futuro profético. A mesma coisa, eu digo a você, esse renovo vai acontecer na sua vida para esse momento agora que você está vivendo, não importa o estado, não importa como esteja a sua raiz, não importa como esteja a ausência de frutos, não importa. O que importa, que eu quero te falar, é que é Jesus Cristo, esse renovo prometido nas nossas vidas, que vai trazer para cada um de nós, vai estancar essa dor, porque quando essa árvore, quando e você somos feridos, existe a dor, né? Existe a memória da dor, a memória afetiva, e aquilo ali muitas vezes tira a força do caminhar, tira a alegria de viver, tira a capacidade de realizar, o prazer de servir, o prazer de estar no centro da vontade de Deus. A pessoa fica como se ela estivesse morta, uma árvore decepada ao meio, uma árvore que assim você pode ter tido mutilada a sua vida, o seu ministério, a sua saúde, né? Às vezes você perdeu um ente querido e essa dor é tão profunda que você não consegue, de forma alguma, você não consegue mais viver como você vivia antes, na esperança, na alegria. E é isso que eu quero te trazer nessa noite, eu quero trazer essa reflexão. Eu vou ler aqui o versículo 5 do capítulo 23 de Jeremias, porque talvez dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, fará o que é justo, fará o que é certo na terra, e Judá será salva, Israel viverá em segurança. Somos Israel de Deus, somos Israel de Deus. Este nome pelo qual será chamado o Senhor a nossa justiça. Interessante, não é? Que levantarei a casa de Davi, levantarei a casa de Davi, a raiz de Jessé, esse renovo, trazendo toda essa esperança em meio a tudo aquilo que Israel estava vivendo. O Senhor trouxe essa esperança, dizendo, meu filho vai chegar, meu filho é esse renovo. E se Jesus Cristo chega na sua situação, Jesus Cristo chega no seu estado, o seu Jesus Cristo chega onde ele precisa chegar, mantenha as suas raízes em busca das águas que alimentem, em busca da presença de Deus, porque ali na presença, o cheiro das águas, essa planta já começa a ser vivificada e o Senhor vai transformar. Não é algo que o homem possa fazer, esse renovo de ordem espiritual, como Zacarias falou, como Jeremias e como Isaías falou, esse renovo é um renovo que é o operar de Deus nas nossas vidas através de seu Filho Jesus, através do renovo de Jesus. Através desse renovo, nós vamos sair dessa situação que parece que não tem mais o que você faça para se alegrar. A tristeza te abateu, as coisas não funcionam como você acredita que funcionou no passado. O seu ânimo, porque o ânimo é muito importante na vida na vida do cristão, o ânimo, na vida de qualquer pessoa, precisamos ter o ânimo, né? E isso também, a palavra de Deus diz que espera no Senhor renovarão as suas forças, esperando na atuação dele, né? E seremos renovados como a águia, que sobe a muitas alturas e ali ela bate seu bico na pedra, arranca suas unhas e ela renova completamente, ela fica aqueles dias ali se renovando e depois ela vai e continua a viver mais anos
eu acredito que é mais 30 anos de vida plena, a águia passa a partir desse processo de renovação que ela vive. E esse processo, eu quero te dizer, você está vivendo agora. Você é a águia que agora está entrando nesse processo de renovação. Aí você pode olhar como pode, os meus bicos arrancados, as minhas garras como águia, né, sendo arrancadas. Como posso dizer que esse processo é bom? É porque vem um renovo, sim. Então, renovar-se-á como uma águia. E depois vai ter um voo altaneiro. Vai voar, porque a águia voa acima nos céus. E ela tem um voo solitário. Ela tem um olhar, uma visão que nenhuma outra ave tem, uma visão multiplicada, específica. É isso que você é, uma águia que tem visão, uma águia que se renova, uma águia que voa alto, voos altaneiros, objetivos de Deus na sua vida que você vai conquistar através desses voos. Então esse renovo virá esperando no Senhor, na confiança de Deus, esperando você vai ser renovado, porque o renovo, Jesus Cristo, o nosso renovo, a raiz de Davi, ele vem para os nossos corações, para a nossa vida e estabelece esse renovo. E quando nós acordamos no outro dia, somos renovados dia após dia no nosso homem interior, através desse poder, dessa unção, dessa vida, porque somos guardados nesse Deus. Não tenha medo, isso vai passar. Continue com as suas raízes firmes na rocha, continue na busca da palavra, continue na presença, ao cheiro das águas, e você vai ver que vai brotar, sim, esse rebento, vai brotar esse renovo, o broto, o desenvolvimento inicial de uma vida nova, onde haverá as folhagens, onde haverá os frutos, uma nova energia, porque essa raiz, ela vai guardar essa energia para trazer para você essa energia. Todo o ânimo virá sobre a sua vida, toda a alegria do Senhor virá sobre a sua vida, os projetos, o ministério que Deus tem para você, as reconciliações na sua vida, o novo que Deus vai fazer, porque o renovo Jesus Cristo está trabalhando nessa hora por mim e Ele também está trabalhando por você. E você pode se sentir fatigado, mas eu te digo, vai passar. O renovo do Senhor está chegando altaneiro em sua vida. E esse texto de Jó, que é um texto tão lindo, não é? É um texto tão lindo. Deixa eu ler aqui de novo, que é o capítulo 14 que nós estávamos aqui nos referindo, que diz como? Vou ler na versão do NVI. Para a árvore, pelo menos há uma esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. E sabe o que eu digo? Não é só aquele renovo que vai estar ali, mas ele vai permanecer. O que é vingar? Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai criar o seu galho, suas folhagens, os seus frutos. Você entende? Ele vai vingar. E mais ainda que aquelas raízes elas estejam no solo envelhecidas, elas continuam na função de raízes. Elas vão continuar buscando as águas, elas vão continuar fixadas em Cristo, elas vão continuar formando a sua reserva de energia para que nós, como crentes, sejamos verdadeiramente aptos a viver esse renovo. Ela não vai desistir de lutar para viver. Ela não vai desistir. Veja mais, e aí continua mais um pouquinho. Como já eu falei antes, esses seus ramos como se fosse muda plantada. Jó estava falando isso num momento muito triste da vida dele. Ele estava dizendo que um homem biologicamente morre e ele não pode renascer. Mas uma planta não. Uma árvore sim. Ela mesmo cortada, mesmo abandonado o seu tronco, mesmo que pareça que não tenha mais vida, aquela árvore pode ter um renovo sim. E ela pode viver e não cessarão os seus frutos, não cessarão os seus rebentos. E ele diz isso falando sobre o sofrer, né? Toda a temática em torno do sofrimento, porque ele ali estava sofrendo muito. Ele estava sofrendo muito e ele estava dizendo que os dias dos homens são frágeis. Então o homem ia morrer e é tudo tão frágil, tão passageiro, e ele não pode fazer nada contra a morte física. Mas Jó teve, no final da sua história, sua vida absolutamente renovada. Ele teve sua vida restituída. Ele teve sua vida retomada, um processo onde Deus trabalhou poderosamente na vida dele
e afinal de tudo ele entende o propósito de Deus, ele entende o que Deus quis fazer na vida dele, ele começa a compreender, né? E os amigos que pensaram que Jó estava ali colhendo o que tinha plantado por causa do seu pecado, eles também, Jó ora por eles e eles são abençoados através da oração de Jó, e Deus tirou Jó do cativeiro, e Deus vai tirar você do cativeiro, sim, e Deus vai fazer nascer esse rebento, esse renovo sobre a sua vida, um novo amanhã, um novo sol, uma nova esperança que Jesus traz. Não desista, não desista, porque ao cheiro das águas você vai reviver, você vai viver momentos que você nunca viveu. E eu ouso a te dizer, seu passado foi bom, as suas folhagens eram intensas, os seus frutos deliciosos, era vista de longe a ramagem daquelas e as folhagens daquela árvore, era conhecida, abrigava sobre ela vários animais, era a árvore mais bonita da redondeza, produzia tanto. Deixa eu te falar uma coisa, isso daí não se compara ao que Deus quer fazer ainda na sua vida. Algo de muito precioso Deus vai fazer. Ele vai começar renovando você, renovando a sua existência. E eu quero agora que você, agora onde quer que você esteja, eu quero que você comigo esteja orando comigo nesse momento para que o nosso Deus esteja renovando, reforçando a sua vida, trazendo sobre você a esperança, trazendo sobre você a alegria. Vamos orar então. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deus, estamos aqui, eu não sei, Pai, o que aconteceu com os teus filhos, eu não sei as experiências dolorosas, amargas, as perdas, Senhor, quando foram cortados, manietados, quando foram, Senhor, feridos, não foram, Senhor, e que muitas vezes essas experiências lhes tirou o desejo, a força, e encontram-se devastados em sua alma, na sua forma de viver. Às vezes é só uma aparência, Senhor, parece que está tudo bem, mas por dentro não encontra-se mais nada, Senhor, a não ser essa morte pairando sobre a vida deles. Mas nesse momento, Senhor, nesse momento, a vida, o renovo de Deus vai ao encontro de cada um que crê, que o renovo de Deus possa fazer a diferença. Jesus é o nosso renovo, Jesus é a nossa esperança, é Ele que vem sobre as nossas circunstâncias, é Ele que vem sobre as nossas dificuldades, é Jesus que promete nessa noite, é Jesus que te promete que Ele vai te levantar, é Jesus que te promete que Ele vai te reerguer, é Jesus que promete que Ele vai te dar um novo começo, um início, uma ressignificação para tudo, uma sobrevida, uma nova vida. Além das suas expectativas, além do que você podia imaginar, você vai ter. Porque se Deus trabalha para aquele que nele espera, e você espera desse Deus, e será renovado como a águia, e vai voar nos seus voos de vitória. Receba essa palavra de vida, essa palavra de vitória, essa palavra de poder na sua vida. Receba de Deus, o Senhor tem para você o que o homem não tem, o que ninguém mais tem, e só Ele pode trabalhar profundo, só Ele pode trabalhar na sua existência e tirar todo espírito de morte, esse mofo espiritual, essa unção envelhecida, e trazer tudo novo, novas experiências com Deus, que vai vivificar a sua vida, que vai lhe reanimar, que vai te renovar. Eu creio e já agradeço por isso, em nome de Jesus. Eu creio plenamente nisso. Eu creio plenamente nisso. Aonde você estiver aí, o Senhor está olhando para a sua história. Para a sua história. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a plena paz e a alegria de viver. Deus abençoe a cada um. Amo vocês.